Bom dia, irmãos, a paz. Se coloca de pé, por favor, para a gente ler a palavra do Senhor. Já avisaram para não soprar minhas folhas de novo. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por este privilégio que é estar aqui na Tua presença, que é estarmos aqui reunidos para adorar o Seu nome. Quero clamar que o Senhor possa ser o centro aqui nesta manhã, que o nome do Senhor possa ser louvado e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos faça compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, o texto é Isaías, capítulo 61. Eu já estava esquecendo de ler, olha só. Vai ficando nervoso, dá nisso. Isaías, capítulo 61, versos do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Podem se sentar, irmãos? Olha só, eu perdi a oportunidade de ler o texto cantando, né? Mas tudo bem. Gente, vocês tiveram a impressão que esse ano o Natal chegou em junho? Esse ano foi muito rápido. Não sei se é minha vida que está muito corrida, imagino que de vocês também, mas eu tive a impressão que o ano passou assim e já faltam o quê? Faltam agora 5 dias para o ano acabar. Já pararam para pensar nisso? 2 anos que a gente está aí nessa pandemia, que eram 2 meses, viraram 2 anos, estamos aí. E o final do ano chegou e nós estamos aqui, né? Glória a Deus por isso. E eu estava me lembrando lá em casa, quando eu era pequeno, o tempo demorava a passar muito mais. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos as festas de final de ano na casa da minha avó, juntávamos os primos lá todos. Eu lembro que o Natal demorava a chegar, demorava, ficava o ano todo esperando, não chegava, parecia que o ano levava uns 5 anos para chegar, mas chegava. E eu ficava naquela ansiedade, ficava esperando, aguardando, e cara, Natal não chega. Esse ano, semana que vem já tem outro, né? Mas eu lembro que não chegava nunca, cara. E quando a gente espera as coisas assim, é diferente, né? Quando a gente espera ansiosamente por algo. E existe um camarada que foi esperado durante muito tempo. Um cara que durante muitos e muitos anos ele foi aguardado. E inclusive nós o aguardamos novamente, olha só. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Esse camarada foi esperado durante muitos anos. E Jesus, por que ele foi esperado durante tanto tempo? Afinal de contas, o que ele tem de tão especial assim que ele foi esperado durante tanto tempo? Acontece que Jesus Cristo, ele é simplesmente o Messias. Ele é aquele que veio para libertar os cativos, para libertar as nossas vidas. E Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa que foi feita. Ele é o Cristo.
Ele é quem nós aguardamos. E Jesus, ele é o Messias e ele é o ungido de Deus. É interessante que quando nós lemos aqui, as primeiras vezes que eu li, na verdade, até quando eu escutava essa música um tempo atrás, aí se você lembra, o pastor colocava essa música que a gente cantou aqui para tocar antes do culto, e eu não entendi exatamente o que estava sendo cantado ali. E agora eu entendi que quem está falando aqui nesse texto é o próprio Jesus. Quem está falando que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele é o próprio Cristo. E é interessante que a primeira pergunta que veio na minha cabeça é: cara, Jesus é Deus, certo? Então por que ele precisava ser ungido? Afinal de contas, ele está falando aqui que ele foi ungido para pregar, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Bem, nós temos uma situação muito legal aqui, que Jesus, apesar de ser 100% Deus e ele ser totalmente divino e totalmente poderoso, ele conseguiu fazer a proeza também de ser 100% homem junto com isso. Jesus, ele conseguia ser 100% em duas coisas: 100% Deus e 100% homem. E no Antigo Testamento, o Senhor, ele tinha instituído 3 oficiais, os quais precisavam ser ungidos, e os 3 cargos que estavam representados em Jesus. Jesus era rei, Jesus era profeta e Jesus era o sacerdote. Todos esses cargos no Antigo Testamento, o indivíduo que era lá, alguma coisa dessa, ele precisava ser ungido. Ele precisava ser ungido com óleo ali para que as pessoas reconhecessem que ele é aquilo, reconhecessem que ele era um homem ali escolhido por Deus para fazer aquela atividade. E com Jesus não foi diferente. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem, e Deus não abriu exceção para ele. Jesus foi ungido. O profeta ainda nos fala aqui, quando Jesus é ungido, olha só o que está aqui no capítulo 42, verso 1. Não precisa abrir, eu vou ler algumas referências aqui, então a gente vai ficar gastando muito tempo. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará direito para os gentios. Esse trecho é parecido com alguma outra situação que você já leu na Bíblia? Se você lembrar bem aí, lá em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus é batizado, a gente escuta uma coisa muito parecida com isso. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele é o Messias aguardado, o Messias que foi profetizado e que foi confirmado depois que ele nasceu. É por isso que nós temos certeza que Jesus é esse Messias. E não bastasse isso, não bastasse uma voz no céu dizendo que ele é o Messias, mais à frente, Jesus, após ser batizado, ele vai até a Galileia e depois vai em Nazaré, e ele lê esse texto que nós lemos aqui, de Isaías 61, versos 1 e 3, e ali conversando com os principais da sinagoga, ele vira e fala assim: gente, tá vendo essa profecia aqui? Hoje ela se cumpriu. Sabe este que foi ungido para as boas novas, ungido para pregar, para libertar e para trazer a vida ao povo? Hoje essa profecia se cumpriu. Eu estou aqui, eu sou Cristo. E nós teríamos duas possibilidades. Ou Jesus é um blasfemo, estava falando uma heresia enorme ali, digna de morte, ou ele realmente era o Cristo. E considerando que poucos dias antes, no seu batismo, o próprio Deus tinha dito que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, eu considero que ele estava sendo verdadeiro aqui. Então, Jesus, ele é o Messias ungido. Ele é o cara.
É por Ele que nós aguardávamos. E é por Ele que nós aguardamos. Jesus era 100% Deus e era 100% homem. Jesus era aquele que nele continham todos os ofícios. Isso significa que ele era o único qualificado para nos trazer a redenção. O ungido de Deus, o homem perfeito, o Deus perfeito, aquele que não pecou. Essa qualificação que só ele tinha é a única suficiente para nos trazer a salvação e a libertação. Então, esse ungido, o Cristo, ele veio nos trazer uma mensagem. E acontece que observando aqui, eu separei a mensagem dele em duas partes. A mensagem desse Cristo. A primeira mensagem que ele traz é uma mensagem triste. Uma mensagem que eu acredito que normalmente, pelo menos eu não gosto muito de receber ela não. A primeira mensagem que Jesus nos traz, que esse ungido nos traz, é nos lembrar da nossa miséria. Veja bem, a quem que ele foi enviado? Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e impor liberdades aos gemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Jesus, ele não veio para um pessoal que estava muito bonitinho, não. Ele veio para a galera que estava quebrada, que estava arruinada, que estava com o coração quebrado. Jesus veio aos quebrantados de coração. Ele veio àqueles que são pobres. E não é o cara que é pobre porque ele não tem dinheiro. Ele é o pobre porque ele tem o coração dele destruído. O pobre que tem a sua vida destruída pelo pecado. O que tem o seu coração quebrantado pelo sofrimento dessa vida e pelo sofrimento que o estar afastado de Deus nos causa. Esse é o pobre, o quebrantado ao qual Jesus vem. Nós somos esses pobres e quebrantados ao qual Jesus vem. Aqueles que não têm nada para oferecer de volta, igual o leproso. Aqueles que só precisam de um consolo, que nada mais pode recuperar a vida deles. Jesus veio a consolar aqueles que choram. Aqueles que têm motivos para chorar. Ou alguém aqui já chorou sem ter motivo. Sentou e falou assim, vou chorar. Não tem... A vida tá boa, mas eu vou chorar um pouco. Se ele veio para consolar os que choram, ele veio para consolar quem tem motivo para chorar. E eu tenho certeza, irmão, que você deve ter tido muitos motivos para chorar na sua vida. Eu imagino que você conheceu a Jesus, assim como eu, não foi porque a coisa estava ficando tão boa, mas tão boa, que você falou, cara, eu preciso evoluir. O próximo passo, agora eu vou virar crente. Jesus veio para consolar aqueles que têm motivo para chorar, assim como eu e você. Ele veio a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Bem, essa aqui tinha um significado em especial para aquele povo daquela época. Quando o profeta Isaías escreve esse texto para o povo, ele faz essa profecia. O povo de Judá estava sendo disciplinado por Deus através dos assírios e na verdade tinham muitos mais outros povos que tentavam ali, que escravizavam o povo de Deus. Além disso, ainda existia uma escravidão razoavelmente legalizada naquela época, e o cara que era escravo, ele poderia ser liberto em duas oportunidades. Ele poderia ser liberto no 7º ano da sua escravidão, da sua servidão ali, ou então, quando ele completava 50 anos que ele era servo ou escravo.
o ano que era o jubileu dele ali. Nessas duas oportunidades, existia essa possibilidade daquele que era um escravo comum, por assim dizer, um servo comum, que se fez servo talvez por dívida ou por algo do tipo. Aqueles que eram cativos, como o povo de Judá acabou sendo, não tinham muito essa possibilidade, não. Caso não fosse alguém para libertá-los, ou a misericórdia ali do rei que estava os dominando, eles não tinham muita esperança, não. E acontece que a gente estava mais parecido, nós estamos mais parecidos com esse povo que foi feito cativo desse rei estrangeiro, não é? Nós fomos feitos escravos do pecado quando separados de Deus. E infelizmente, quando a gente completou 7 anos de idade, a gente não teve a oportunidade de ser liberto dele então, né? E nem quando a gente faz aniversário de 50 anos, não é automático também não, né? Vocês devem estar chegando aí. Eu acho que vocês precisaram de Jesus também, não foi? E é essa a principal cadeia que Jesus veio nos libertar. Uma cadeia física, uma escravidão, não é nada comparada com aquela escravidão da qual você nunca poderia se libertar por força própria. Caso nós fôssemos feitos escravos hoje aqui no Brasil, sei lá, veio uma nação forte aí e nos escravizasse, poderia vir outra aí e nos libertar, né? Quem sabe, ou então a gente juntava aí, fazia uma revolta. Poderia acontecer, cara, mas do pecado a gente não tinha essa possibilidade. Poderíamos nos unir da terra inteira para batalhar contra o pecado, que na nossa força nós não conseguiríamos. Poderiam vir muitos ao nosso socorro, mas desse Senhor terrível nós não conseguiríamos libertar, a não ser por Jesus que veio nos libertar. E é Ele quem pode nos libertar dessa escravidão e desse pecado. E, por último, Ele veio trazer a última e a pior notícia que a gente poderia receber, que é o dia da vingança do nosso Deus. Da última vez que eu estive aqui eu falei isso, vou falar de novo. O que um inimigo faz com o outro, cara? O que na guerra um inimigo faz com o outro? O inimigo, ele não costuma ter pena do outro. O inimigo, ele não aceita muito ali o altas. Não adianta você falar, não, dou altas aqui, não vamos brigar mais não. O inimigo, ele vem contra você para te destruir. O inimigo, ele vem contra você para te matar. E nós temos o hábito de falar do diabo, o inimigo das nossas almas, que quer nos lançar para o inferno, mas nós esquecemos muitas vezes que, longe de Deus, nós somos inimigos de Deus. E quem vai se vingar contra aqueles que são seus inimigos é o próprio Deus. O dia da vingança do nosso Deus é o dia que o Senhor vai vir para se vingar dos seus inimigos. Em Jesus nós podemos ser amigos de Deus novamente. Longe de Cristo nós ainda somos inimigos de Deus. E Deus, Ele irá se vingar daqueles que são seus inimigos. No entanto, ainda existem outras vinganças de Deus que vou falar mais à frente, porque existe a segunda mensagem que esse Messias trazia, que é justamente a boa mensagem. Depois de nos lembrar o quanto nós estávamos quebrados e a nossa situação terrível, Ele veio para nos consolar. Ele não veio para tripudiar em cima da gente e falar, estou vindo aqui para ver na sua cara porque você está todo lascado. Ele veio para dizer, olha, sua situação é terrível, a sua situação é deplorável, mas eu vim aqui para te tirar daí. Se a vingança do nosso Deus contra os seus inimigos é a destruição eterna, existe uma outra vingança que o Senhor nos faz que é maravilhosa, que é justamente nos levar e nos conduzir a Ele. Um ótimo exemplo que nós temos disso, o pastor até comentou sobre isso na última pregação dele, que foi a maneira como Jesus se vingou do apóstolo Paulo.
sei se você está lembrado bem, mas Paulo não era lá, assim, quando ele se chamava Saulo, né? Não era lá muito flor que se cheira, não. Ele perseguia a igreja de Deus. Quando ele se converteu, ele estava levando cartas para prender e matar os crentes. Ele era um inquisidor contra a igreja de Deus. E durante a sua caminhada, Jesus aparece no caminho e fala: olha, calma aí, meu camarada, tá achando o quê? Está atrás de mim que você está vindo? Segura sua onda aí um pouquinho, porque não é bem assim não. Você acha que você pode comigo? E Jesus se vinga de Paulo, o transformando de um perseguidor da igreja para um pregador da sua igreja. E é essa a vingança que eu quero que o Senhor faça conosco. Essa é a vingança que eu espero do nosso Deus. Mas bem, Jesus veio a pregar aos pobres, quebrantados, desolados, e a proclamar a libertação dos cativos e dos algemados. Em João 8,36 está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que nós temos aqui, nesse nosso país democrático, é uma ilusão. Não existe uma liberdade se você está dominado pelo pecado. Se você pode fazer absolutamente o que você quer, você está dominado pelo pecado, cara. Eu brinco que a pior coisa que nós podemos ser é nós mesmos. Porque se nós formos ser quem nós realmente somos, cara, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Se nós formos fazer o que nós realmente queremos, darmos atenção aos nossos desejos, formos usufruir da nossa liberdade, nós não seremos livres. Você conhece algum viciado que não é viciado porque ele para quando ele quiser? Ah, mas faz... Não, eu não sou viciado não, eu paro quando eu quiser. Com o pecado é a mesma coisa, você para quando você quiser, só não vai querer nunca. E é por isso que nós precisamos ser libertados. É por isso que a libertação de Jesus é a libertação que realmente nos liberta. Quando nós somos livres em Cristo, nós somos livres para ir, inclusive, contra aquilo que nós desejamos por sabermos que é contra a vontade do Pai. Jesus veio a cuidar dos que sofrem e choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Irmãos, eu acho que é uma pergunta quase redundante, mas você já teve sofrimento na sua vida? Você já teve aquele dia que você queria enfiar dentro do chão e esconder? Aquele dia que você não teve vontade de levantar da cama? Ou aquele dia que você teve vontade só de sentar e chorar mesmo, porque você tinha motivo? Já teve esse dia na sua vida? Quantas vezes você passou por isso? Quantas vezes talvez você tenha vindo aqui para adorar a Deus arrastado? Aquele dia que a gente vem e fala assim: eu só vim porque é Deus que traz mesmo, porque senão nem aqui eu não vinha. O Senhor Jesus veio para transformar as nossas vidas. Ele veio para consolar o nosso choro. É interessante que quando ele fala aqui sobre os que em Sião estão de luto, ele não está falando inclusive de qualquer um, não. Sião é uma indicação para o povo de Deus. Sião está apontando para aqueles que são os filhos de Deus, aquele que é a igreja de Deus. Eu suponho que depois que você se converteu, caso você já seja crente, que os sofrimentos não acabaram na sua vida não, né, irmão?
Pelo menos na minha ainda tem uns perrengues de vez em quando. O Senhor veio para enxugar as nossas lágrimas. O Senhor veio para curar os nossos corações feridos, irmão. No Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados, mais que felizes, os que choram, pois serão consolados. Então, irmãos, quando nós sofremos em Cristo, quando nós fazemos parte desse povo de Deus, quando nós conhecemos a Jesus e o sofrimento vem bater na nossa porta, nós não devemos nos entristecer porque nós temos esse sofrimento, ou porque talvez, a primeiro momento, tenhamos a sensação de estarmos abandonados por Deus, porque essa não é a verdade. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque o Senhor Jesus vai nos consolar. É Ele que vai enxugar toda lágrima do nosso rosto. E toda vez, irmão, que você estiver sofrendo, toda vez que as coisas estiverem difíceis na sua vida, lembre-se, por mais que aqui nós ainda estejamos sujeitos a isso, o Senhor Jesus há de nos consolar, irmãos. O Senhor Jesus há de nos abraçar, de nos envolver e de nos libertar de todo sofrimento, irmão. E é Ele quem nos garante isso. É Ele quem nos garante. Ele veio para nos dar uma coroa ao invés de cinza. Lembra que o povo era cativo naquela época, estava sendo dominado? Lembra que nós nascemos aqui dominados pelo pecado, cativos do pecado? A coroa é um sinal de vitória. Os vitoriosos usavam coroa. Aqueles que venceram usavam coroa. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu venci o pecado, eu venci a morte. Eu estou trazendo uma coroa porque você é um vencedor comigo. Em Cristo nós temos a nossa vitória. A cinza era um sinal de tristeza, de humilhação. Era um sinal de que estava tudo dando errado, de que a vida não tinha mais valor. E Jesus dizia: você não precisa mais disso. Você não precisa mais da cinza da sua vida. Você não precisa mais lamentar porque as coisas são difíceis e porque o sofrimento bate à porta. Eu trouxe a coroa. Eu conquistei a vitória. Jesus conquistou a vitória por nós na cruz. É por conta dele que nós somos vitoriosos e é por ele que nós seremos consolados, irmãos. Em Apocalipse 3:21 está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Irmãos, nós não somos vencedores porque nós conseguimos conquistar alguma coisa ou porque nós somos bons. Nós somos vencedores pela misericórdia de Cristo em nos libertar. Jesus é tão misericordioso que Ele nos fez vencedores juntos com Ele na vitória dEle. Ele não nos colocou em uma segunda classe, Ele não falou assim: fica aí junto com os anjos aí, vê se vocês acham um lugar aí no paraíso para vocês ficar. Jesus, Ele nos transformou em vencedores junto com Ele. Esse é o ponto em que Jesus nos amou. Jesus, Ele abriu mão na sua eternidade, na sua glória, para se tornar um humano, sendo humilhado, para nos dar a vitória junto com Ele. Esse é o amor de Cristo. Essa é a consolação que Ele vem nos dar. Óleo de alegria em vez de pranto. O óleo, comumente naquela época, era derramado pelo anfitrião sobre um convidado que chegava em sua casa para recebê-lo bem, para aliviá-lo, descansá-lo da viagem. Irmãos, é porque nós somos recebidos por Cristo, por Deus na sua morada. O Senhor nos recebe como alguém bem quisto em sua casa. O Senhor nos aguarda, como o filho pródigo que foi, destruiu a sua vida e retornou aos braços do Pai.
o Senhor nos aguarda para nos receber com esse óleo de alegria. O Senhor nos aguarda para nos tratar bem, para nos colocar junto dele. Vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3:5. A nós, irmãos, a quem o Senhor der a coroa, seremos vencedores, o Senhor nos dará novas vestes de alegria. Seremos revestidos por essa glória de Deus, pela presença de Deus. Essa separação parcial que ainda existe da nossa vida com Deus, por conta do nosso pecado que ainda está presente na nossa vida, não existirá mais. As manchas e as cicatrizes que nós temos em nossas vidas por conta do pecado não existirão mais, irmãos. O sofrimento e as lágrimas que aqui ainda não foram enxugadas não existirão mais, irmãos. O Senhor vai nos receber, vai nos dar vestes novas, vai nos colocar assentados com Ele, e nós seremos filhos de Deus eternamente, irmãos. Essa é a maravilha de entendermos o que é o Natal, irmãos. Estar com a família é ótimo, esperar pelo Natal para poder ver os parentes é muito bom. Mas saber que isso significa que eu vou estar com Deus e Ele vai me consolar pela eternidade é muito melhor, irmão. O ano aceitável do Senhor e a igreja. Afinal de contas, o que é esse ano aceitável que ele fala? Em João 14:12 está escrito o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Jesus veio inaugurar o ano aceitável. No início do seu ministério, no seu batismo, Jesus inaugura o seu ministério, a pregação das boas novas, e inaugura o ano aceitável. O ano aceitável é esse tempo que nós vivemos, irmãos. O ano aceitável é esse tempo que o Senhor está derramando maravilhosamente a sua graça e convertendo a muitos e salvando a muitos através de nós. Esse é o ano aceitável do Senhor. O tempo antes do dia da vingança, no qual o Senhor ainda tem misericórdia de nós, no qual o Senhor ainda diz: venham até mim. Esse é o ano aceitável de Deus. O ano no qual o Senhor aceita nós pecadores para sermos transformados e para morar com Ele. Em 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz o seguinte: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, de modo que nem quem planta, nem que rega é coisa alguma, mas o que dá o crescimento, que é Deus. Irmãos, quando Jesus inaugurou o ano aceitável e foi para a glória, subiu, Ele nos encarregou com a responsabilidade de continuarmos o seu ministério. Somos nós quem continuamos o ministério de Cristo, o ministério da reconciliação. Somos nós quem temos a responsabilidade de pregar essas boas novas, de gritar para o mundo que Jesus venceu e que por isso nós temos agora o direito de estar com Deus, porque Jesus venceu. É para isso que Cristo nos resgatou. Nós somos esses carvalhos de justiça. Nós fomos plantados por Deus para glorificar o nome dEle, para dar prosseguimento ao Evangelho de Cristo e a esse ano aceitável do Senhor. Somos nós que agora somos responsáveis por levar as boas novas, irmãos. Somos nós que agora somos responsáveis por anunciar que Jesus venceu e que o pecado não pode mais dominar.
Somos nós agora os responsáveis por consolar os aflitos, irmãos. Nós somos os responsáveis por isso agora. E eu acho que existem poucos lugares como a igreja que exista tanta gente aflita. Jesus tem um hábito interessante de trazer as pessoas até Ele quando já não resta muita mais coisa na vida dela, não. Quando ela entende que ela só precisa de Cristo, Ele é a única possibilidade. A igreja é um lugar cheio de gente aflita, irmão. A sua rua, irmão, é um lugar cheio de gente aflita. A sua família, a minha família. E você e eu, irmão, como responsável por isso, como um continuador do Evangelho de Cristo, somos os responsáveis por cuidar dos aflitos, por consolá-los, por levar a mensagem que vai passar esse sofrimento. Existe esperança para nós. Nós somos os responsáveis, irmãos, por enxugar a toda lágrima, irmão. Nós somos os responsáveis por acolher aquele que está em sofrimento, por acolher aquele que precisa de ajuda. A igreja não tem que fazer as boas obras para ser salva ou para dar um testemunho bom apenas. É nossa responsabilidade cuidar dos que sofrem, dos que estão aflitos. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aí, para consolar os seus irmãos, para cuidar dos seus irmãos. Se o Senhor te resgatou um dia, se você entendeu o Evangelho, isso já é responsabilidade sua. Você não precisa de um curso, você não precisa de um cargo, você não precisa de nada. O que você precisava, você já tem, que é Cristo na sua vida. E isso, irmão, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. E, irmãos, uma coisa maravilhosa que eu acho incrível é o seguinte: o Messias tem palavra. Ele tem uma palavra que é cumprida. Ele não tem papo furado. Ele não vai falar uma coisa e depois ficar assim: cara, acho que eu falei sem pensar, não vai dar, não. Isso não existe quando o assunto é Deus. O Messias, ele tem palavra. Então, irmão, considerando que o Messias tem palavra, que Cristo tem palavra, você não deve carregar um peso que não é seu. Jesus, ele veio para enxugar toda lágrima, para consolar o aflito, e isso é responsabilidade nossa. Mas também é sua responsabilidade, irmão, ser consolado. Se você está sentado aí, se você conhece a Cristo, irmão, é responsabilidade sua ser consolado. Buscar a ajuda de um irmão, buscar a ajuda do Senhor. Você não tem o direito de carregar um peso que não é seu. Você não tem mais o direito de carregar o sofrimento que Jesus tomou de você. Jesus pegou e levou sobre Ele as nossas cargas que eram pesadas e que nos matavam, e nos deu o fardo dele que é leve, irmão. O seu fardo agora é consolar os seus irmãos. O seu fardo agora não é mais carregar as cicatrizes do pecado, por mais que muitas vezes elas existam. A sua responsabilidade é pedir socorro. É falar: Senhor Jesus, me ajude, irmãos, me ajudem. Eu preciso ser consolado. Eu preciso que alguém enxugue a minha lágrima. Você não tem o direito, irmão, como crente, de chegar aqui nesse culto com o coração quebrado, sem pedir ajuda para alguém. Você não tem esse direito. Não é uma possibilidade, quem sabe, se for conveniente, vou pedir alguém para conversar comigo. Você não tem esse direito, irmão. O Senhor Jesus morreu na cruz para te consolar. Ele se transformou em homem para enxugar as suas lágrimas. Quem é você? Quem sou eu para discordar dele? Para falar: Senhor Jesus, o Senhor morreu, mas precisava não, obrigado.
Não carregue um fardo que não é seu. Ele nos libertou. Você está liberto do pecado. Toda vez que as coisas estiverem difíceis, que o pecado bater a porta e quem sabe você cair, é o momento de você se lembrar que Ele te libertou. E Ele tem palavra. Se Ele disse que Ele te libertou, é porque Ele te libertou. E mais uma vez, nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. E uns aos outros para sermos curados, irmãos. O Senhor Jesus não nos formou uma igreja para que nós andássemos sozinhos. O Senhor Jesus não te enviou aqui para que você andasse sozinho. Ele disse que viria e veio. E isso aí nem quem não acredita nele discorda. Ele veio, inclusive, de uma maneira espetacular e eu estava até pensando enquanto eu escrevia, como é que os mestres da lei não conseguiram enxergar aquele, porque desceu uma voz do céu falando que era ele, mas tudo bem. E ele disse que vai voltar, irmão. Logo, ele voltará. Não duvide da promessa do Senhor. Não duvide de quando o Senhor diz que vai voltar. Ele nunca falhou com nenhuma promessa dele. Não é dessa vez que ele vai falhar. E, irmãos, por último, não se esqueça que você é um carvalho de justiça. Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus 6, 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a nossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você é um carvalho plantado para a glória do Senhor. A glória de Deus não é louvorzinho, oh Deus, glória a Deus. A glória de Deus é a manifestação da presença dele. Isso é a glória de Deus. Buscar o reino de Deus é manifestar a glória de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus é manifestar a glória de Deus. Você foi plantado, irmão. Você foi criado no Éden para glorificar a Deus. Então, se em algum momento da sua vida você já esteve na dúvida de para que você está aqui, por que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida, o que está acontecendo, você existe para a glória de Deus, irmão.
Todas as coisas existem para glorificar a Deus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Pai, nós te agradecemos pela sua misericórdia, Pai. Te agradecemos porque o Senhor veio para nos consolar e o Senhor nos plantou para glorificar o seu nome, Pai. E o Senhor é muito claro na tua palavra quando o Senhor diz sobre isso. Te agradeço porque nós não merecíamos nada do que nós temos, Pai. Muito pelo contrário, nós merecíamos ser destruídos pelo Senhor. Mas o Senhor nos amou e teve misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos reconhecer isso e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados. Quero fazer ainda 2 orações antes de nós sairmos. No dia em que Jesus abriu esse texto e leu, como foi pregado aqui, ao invés de se converterem, ao invés de se alegrarem, as pessoas que ouviram queriam matar Jesus. Elas rejeitaram essa mensagem, disseram: o que você está fazendo? Isso é blasfêmia. Por que eles não ouviram? E até foi a pergunta, que o irmão fez enquanto pregava. Como eles não entenderam? Como eles não ouviram? Mas agora a pergunta é aqui. Por que eles não ouviram? Porque eles não se viam quebrantados. Só quem está quebrado pode pedir restauração. Só quem se vê sem força pode pedir ajuda. Só quem se vê doente pode procurar cura. E ele veio para anunciar essa libertação para os cativos. Só quem se vê preso pelo pecado pode dizer: Senhor, me livra, porque o pecado só faz bater em mim. Ele me promete a felicidade, depois do prazer ele me esmaga com a culpa. Eu quero ser liberto. A primeira oração que eu quero fazer é por você que hoje quer dizer: Senhor, esse sou eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Ou quem sabe você está angustiado por alguém, você sabe que o Senhor tem trazido você realmente para a sua presença, tem sido consolado, mas na sua mente sempre vem alguém a quem você ama e que está em prisão, e que está quebrado, e que, quem sabe você vai fazer aquela oração: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, porque de fato aqueles também não sabiam o que estavam fazendo. Se eles tivessem plena consciência de que estava diante deles o Deus Filho, eles não teriam rejeitado, eles não teriam procurado matá-lo. Mas aqueles a quem nós amamos também. Então uma oração é por libertação. Quem sabe você diz: Senhor, eu preciso ser libertado dessa mágoa no meu coração. Eu preciso ser libertado porque quando eu me lembro, eu me revolto, eu amargo, eu entristeço, a vida perde o sabor. O Senhor veio proclamar libertação aos cativos, libertação da angústia, da amargura. É para você, é para mim. A segunda oração, eu vou fazer as duas juntas. A segunda oração é a do reconhecimento de que essa unção que o Senhor Jesus teve, que não foi com óleo, mas que foi com o Espírito Santo. O óleo simbolizava o Espírito. Nós também recebemos, porque o Senhor disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quem sabe hoje você precisa fazer uso dessa unção, porque o Senhor já te ungiu. O Espírito Santo já foi dado, ele já está sobre você. Mas se você foi ungido e não faz aquilo que você foi chamado para fazer, tem um problema. Como é que o rei ia ser ungido no passado, não ia reinar? Como é que o sacerdote ia ser ungido, não ia interceder pelo povo? Como é que o profeta ia ser ungido, não ia pregar? E nós temos também esse sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Deus, nós somos profetas do Senhor, nós reinamos com Cristo, os ofícios de Cristo estão sobre nós, nós temos essa função diante do mundo. Então agora é hora de orar. Quem sabe orar as duas coisas, quem sabe orar uma delas, mas pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser restaurado, sou eu que preciso de restauração. Vamos orar. Senhor, nós cremos na tua pregação,
O Isaías perguntou: quem creu na minha pregação? O Senhor pregou e tantos não creram, mas pela misericórdia e graça do Senhor, pela obra do Espírito do Senhor, nós declaramos, nós cremos na tua mensagem, nós cremos na tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, quebrantados, quebrados, precisando de restauração, ó Deus, cativos que precisam de libertação, e só temos libertação em Cristo, no poder do Espírito, ao sermos cheios do Espírito Santo. Deus, nós queremos, Senhor Deus, mudança. Ó Deus, eu peço que o Senhor comece agora a consolar os que choram, Senhor Deus, aqueles que não vivem de aparência, aqueles que dizem: eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de mudança. São esses, ó Deus, que o Senhor restaura, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita jamais. Mas o Senhor diz que o Senhor resiste aos soberbos, aqueles que falam: não, eu não preciso, eu estou bem, eu preciso só de saúde, o resto a gente corre atrás. Senhor, tem misericórdia, Pai, porque nós não garantimos nada na nossa vida, só o Senhor pode nos dar certeza. Ó Deus, aqueles que estão de luto é que podem ser salvos, aqueles que têm certeza que não tem nada que eles possam fazer, já morreram, ó Deus, não tem condição de se salvar, mas creem no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Senhor Deus, salva esse que hoje crê no teu nome, que crê em Jesus Cristo, enviado por nós, que padeceu por nós, morreu por nós, pagou a nossa dívida e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esperança de que nós também seremos ressuscitados. Senhor, assim que o luto vira festa, Senhor Deus, e para terminar, nós que já vamos sair daqui, Senhor Deus, desse lugar que é um lugar de edificação, saímos daqui, ó Deus, nesse lugar de alimentação espiritual, saímos para o mundo para cumprir a nossa missão. Ó Deus, nós cremos no poder do Espírito do Senhor que unge a palavra pregada. Nós queremos abrir a nossa boca, ó Deus, conversando com o nosso vizinho que está angustiado, conversando com o nosso familiar que está angustiado, conversando com as pessoas lá no nosso pequeno grupo que estão angustiados, conversando, Deus, uns com os outros na igreja, porque, Senhor, somos afrontados e às vezes estamos angustiados, mas não vivemos em função da angústia, vivemos em função da consolação do Espírito Consolador que nos consola. Senhor, estende a tua mão sobre nós. Nós clamamos nessa manhã, ó Deus, e agradecemos, Senhor Deus, pela verdade desse Evangelho, que foi um dia prometido e que agora é realidade. Obrigado pela volta do Senhor Jesus que nós aguardamos a qualquer momento. Senhor, abençoe então a todos nós, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Ó Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre nós, e que as consolações e a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor, em todos os cantos do mundo, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma semana cheia de Deus. Espero te ver aí na sexta-feira, naquele culto de gratidão. Venha louvar o Senhor conosco. Deus te dê uma semana maravilhosa, no nome de Jesus.